Jeremias 40. Jerusalém fica em Mispa com Gedalias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia, tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz, portanto vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias, a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: Bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael.